Olá, eu sou o Residente Leandro e esse é o segundo vídeo, dando continuidade ao vídeo da Sandy sobre o sistema endócrino. E nessa aula a gente vai estudar 4 glândulas endócrinas humanas. A gente vai estudar as glândulas paratireoides, pâncreas, as glândulas suprarrenais e as gônadas. Começando pelas glândulas paratireoides, cada ser humano, cada um de nós, apresenta 4 dessas glândulas. Elas se localizam posteriormente à glândula tireoide, como vocês podem ver aqui na imagem, e por isso o nome, paratireoide. Elas são mais ou menos do tamanho de uma ervilha e são responsáveis pela produção de um hormônio chamado de paratormônio, que é um hormônio que vai atuar aí aumentando o nível de cálcio no sangue. Então a gente vai ver que vai ter uma ação conjunta entre a calcitonina, que é um hormônio produzido pela glândula tireoide, e o paratormônio, que é produzido pelas glândulas paratireoides. Esse mecanismo de ação entre esses dois hormônios forma o que a gente chama de feedback negativo. E esse mecanismo serve para quê? Para regular a concentração normal de cálcio no sangue, que é de 9 miligramas a 11 miligramas a cada 100 ml de sangue. E por que isso acontece? Então, esse é o nível normal, 9 miligramas a 11 miligramas. Então, se há uma diminuição nesse nível, nessa concentração de cálcio no sangue, as glândulas, como a gente pode ver aqui na imagem, paratireoides, elas liberam paratormônio, começam a produzir, elas são estimuladas a produzir esse hormônio. Então, esse hormônio é produzido e ele vai fazer o quê? Como a gente pode ver na imagem, estimular a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Só que além de estimular essa liberação de cálcio dos ossos para o sangue, ele estimula também a reabsorção desse elemento lá na urina final e também a absorção intestinal, de cálcio no intestino através da ativação da vitamina D. Então, esse conjunto de mecanismos faz com que o nível de cálcio no sangue, a concentração de cálcio no sangue, aumente, tá? Só que quando essa concentração aumenta, ou seja, como a gente pode ver na imagem, o aumento da taxa de cálcio do sangue estimula a glândula tireoide. Então, essa glândula tireoide vai produzir, como a gente pode ver aqui, a calcitonina, e a calcitonina ela vai ter um efeito oposto, ou seja, ter um alto nível de concentração de cálcio, e esse hormônio vai promover uma diminuição. Então, como é que ele faz isso? Primeiro, ele estimula a deposição de cálcio nos ossos, diminui a reabsorção desse elemento lá nos rins, na formação da urina inicial, e também diminui a reabsorção, ou a absorção, na verdade, lá no nosso intestino. Tudo bem? A próxima glândula que a gente vai estar trabalhando é o pâncreas, Então, primeira informação, o pâncreas é considerado uma glândula mista. E é considerado uma glândula mista por quê? Porque ele tem duas funções. Ele tanto produz enzimas digestivas, como a gente já estudou, mas ele produz também os hormônios, que é a sua função endócrina. E aí, a gente falando em hormônios, o pâncreas é responsável pela produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios juntos, eles garantem os níveis adequados de açúcares no sangue, que é cerca de 90 miligramas de glicose a cada 100 ml de sangue. Então, eles regulam, ou seja, nem deixa estar muito alto o nível de açúcar, nem muito baixo. Há essa regulação. A insulina, por exemplo, vai atuar como? Diminuindo essa concentração de glicose no sangue. Por quê? Porque ela facilita a passagem dessa glicose para os nossos músculos, para nossas células musculares, também para o nosso tecido gorduroso, para as nossas células de gordura, e também para o nosso fígado. Já o glucagon faz o processo contrário, ele diminui, na verdade ele aumenta, já que a insulina diminui, o glucagon aumenta os níveis de concentração de açúcar no sangue através aí da degradação do glicogênio, que é o nosso carboidrato, de reserva. Então, um exemplo prático, quando nos alimentamos, por exemplo, após o almoço, como nós consumimos muito carboidrato, o nosso intestino acaba absorvendo esses carboidratos, vai para a nossa corrente sanguínea e o nível de açúcar no nosso sangue fica muito alto. E aí que a insulina atua, fazendo com que esse açúcar passe da nossa corrente sanguínea para as nossas células, certo? Há essa diminuição. No sentido contrário, se a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, os níveis de açúcar no sangue acabam diminuindo. É aí que eles utilizam o glicogênio, o glucagon, na verdade, vai fazer com que o glicogênio seja degradado, entre aspas, e essa glicose passe para a corrente sanguínea, aumentando o nível de açúcar. Porque quando a gente fala de glicogênio, a gente está falando de quê? De milhares
de moléculas de glicose que se unem ali quimicamente tanto nos nossos músculos quanto no nosso fígado para ficar ali mesmo como se fosse realmente um mecanismo, uma reserva, né? Um açúcar reserva, vamos dizer assim. E esses dois hormônios eles são produzidos, né, em aglomerados celulares presentes no pâncreas, que a gente chama de ou ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, né, que são aglomerados de células bem esféricasinhas que vão produzir esses hormônios. Né? A gente tem dois tipos de células, as células beta, que vão produzir a insulina, e as células alfa, que vão produzir o glucagon. E só para fechar sobre essa glândula em especial, é impossível a gente falar sobre ela e não lembrar do diabetes, né? Que é uma condição onde a pessoa que tem ela vai ter o quê? Um nível de açúcar muito alto no sangue, justamente porque ela tem pouca quantidade de insulina no seu organismo, né? Devido a uma redução ali considerável nas células beta, né? Que são as responsáveis pela produção de insulina. Com isso, por mais que a pessoa se alimente, esse açúcar no sangue não consegue passar para essas células de forma eficiente. Né? Então fica uma hiperglicemia, né? Fica muito alta. E é por isso que essas pessoas geralmente emagrecem muito, ficam muito enfraquecidas. Por quê? Porque como o nosso corpo não consegue usar essa glicose que está chegando na corrente sanguínea, ela precisa ficar usando o nosso glicogênio, né? A nossa reserva. E isso vai diminuindo aí os níveis reservas de açúcar, a pessoa vai emagrecendo, né? E é por isso também que pessoas com diabetes, elas precisam estar ingerindo aí, usando na verdade, né, de forma injetável a insulina, certo? E aí existem alguns tipos de diabetes, né, diabetes tipo 1, tipo 2, mas aí é um assunto para um outro vídeo, tudo bem? Vamos para a próxima glândula. Pronto, pessoal. Falando agora sobre as glândulas suprarrenais, né? A primeira informação que a gente precisa saber sobre essa glândula é sobre a localização dela, né? Por que se chama glândulas suprarrenais? É justamente devido à localização, né? São glândulas que se localizam sobre os rins, né? Então a gente tem aqui a imagem de um rim e a gente consegue ver aqui em cima, né, a presença da glândula suprarrenal. E aí essa glândula, ela é caracterizada principalmente, né, por ter dois tipos de tecidos secretores distintos. A gente vai ter aqui a presença do córtex, que é esse tecido mais externo, e temos a presença também da medula, que é um tecido mais interno. Então vamos ver que tipo de hormônio cada um desses tecidos produz. Começando pela medula. A medula é responsável pela produção de dois hormônios, né? A adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina, chamada de norepinefrina. Então, o que esses dois hormônios fazem? Começando pela adrenalina. A adrenalina é um hormônio muito conhecido, né? Que é um hormônio que é liberado em condições de estresse. Como assim em condições de estresse? Quando a pessoa leva um susto, né? Ou quando a pessoa passa por uma grande emoção ou uma situação de perigo, né? Esse hormônio ele é liberado justamente para fazer o quê? Para liberar, né? Para engatilhar, vamos dizer assim, uma quantidade de reações metabólicas que preparem o nosso corpo para responder rapidamente a uma situação de emergência. Então existem várias mudanças que são físicas, né, que são perceptíveis, como a palidez, o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão sanguínea, né, e várias outras características. Já a noradrenalina ela vai ser responsável aí por regular, né, a pressão sanguínea, para deixar ali a pressão sanguínea numa quantidade ideal, normal, vamos dizer assim. Já o córtex, pessoal, ele vai produzir, né, hormônios que pertencem aos esteroides, né, que são conhecidos genericamente como corticoides. Existem vários desses hormônios, né, mas a gente não vai tratar nesse vídeo, tá bom? A gente vai estudar agora, né, sobre as gônadas, que são as últimas glândulas que a gente vai estar trabalhando aqui nesse vídeo, pessoal. E para finalizar, nós vamos estudar, né, as últimas glândulas aí, que são as gônadas, né? Então, quando nós falamos das gônadas, a gente está falando dos testículos e dos ovários, né? Testículo presente nos homens, ovários nas mulheres. E são duas gônadas, né, que vão produzir hormônios sexuais que afetam o crescimento e o desenvolvimento do corpo, participando também do controle do ciclo reprodutivo e do comportamento sexual. Então, cada uma dessas gônadas vai produzir um tipo de hormônio diferente. Por exemplo, quando a gente fala dos testículos, o hormônio produzido é a testosterona, que vai ser o hormônio responsável aí pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como por exemplo, o aparecimento da barba, o espessamento das pregas vocais, né, o que torna a voz mais grave, o maior desenvolvimento da musculatura, isso em comparação com as mulheres,
o amadurecimento dos órgãos genitais e o impulso sexual, né? E quando a gente fala de ovários, né, o hormônio produzido é o estrógeno, a gente vai ter outro hormônio, que eu vou já falar para vocês, que vai ser responsável também pelo aparecimento agora das características sexuais secundárias femininas, né? Então, como por exemplo, o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, o acúmulo de gordura em determinados locais do corpo, e também o amadurecimento dos órgãos genitais e o impulso sexual. E nós temos um outro hormônio produzido, que é a progesterona, que aí, junto com o estrógeno, é muito importante no processo reprodutivo. Por quê? Porque atuam aí na preparação, né, da parede uterina para receber o embrião. Então, esses foram os hormônios trabalhados, né, e as glândulas trabalhadas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e até a próxima.